Graças a Deus pela sua palavra, louvamos a Deus pelas muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E eu quero, dando sequência, nós vamos prosseguir com a reflexão bíblica. E eu quero convidar você para ler as Escrituras Sagradas no livro de Salmos, no capítulo 121. Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, ainda na sua presença, nós suplicamos a tua ajuda, o auxílio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e ouvintes, diante de toda a catástrofe, diante de toda situação adversa, qual deve ser a nossa postura? Antes de tudo, nós precisamos pedir a Deus algo sobre o qual Tiago fala para a igreja de Jerusalém, que estava também vivenciando um momento de grande turbulência, de grande adversidade. E ele orienta a igreja e ensina que em momentos de adversidade, em momentos de deserto, nós precisamos sim de consolo, nós precisamos de fé, nós precisamos de força, mas nós precisamos, nesses momentos de crise, pedir a Deus uma coisa chamada sabedoria, discernimento. Sabedoria é a capacidade de perceber o que Deus está querendo nos comunicar diante desse quadro. Estamos passando por um vento, por um deserto, e nós precisamos, diante desse vento, nos humilhar diante de Deus e perguntar: Senhor, me ajude a compreender a origem desse vento. Esse vento vem de ti? Esse vento é uma consequência dos nossos atos? Ou esse vento é um vento que vem do inferno? É nessas horas que nós precisamos, muitas vezes, e pensando em múltiplas soluções, a gente precisa fazer aquilo que está no Salmo 46. E que Deus brada dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então o nosso desafio nesse momento de crise é parar e refletir e perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Que mensagem o Senhor está transmitindo para o mundo e para a igreja através dessa tragédia? Existem pelo menos duas grandes mensagens que Deus está querendo transmitir através dessa pestilência que está se abatendo sobre o Brasil e o mundo. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante que diz que a dor é o megafone de Deus. Deus, ele usa, sobretudo, a sua palavra para transmitir a sua mensagem. Deus, ele usa pessoas para comunicar a sua vontade. Mas Deus também, ele usa circunstâncias. A primeira grande mensagem que eu entendo que Deus está passando, querendo transmitir para o mundo, para aqueles que não conhecem a Deus, que vivem um pecado, é a seguinte: o que essa pandemia, qual é o aviso eloquente para o mundo? Para o mundo, Deus está dizendo o seguinte: se voltem para mim.
Se arrependam dos seus pecados. Abandone os seus pecados antes que seja tarde demais. Deus está dizendo: o meu filho está às portas. Eu creio que Jesus não está mais assentado. Ele está de pé, aguardando o pronto de Deus, dizendo: filho, é chegada a hora, pode vir buscar a minha noiva. Essa é a mensagem de Deus para esse mundo tão distraído, tão preocupado com tantas coisas. Deus emite um toque de despertar. É hora de nós nos despertarmos do sono. Para uma geração materialista, como nos dias de Noé, preocupada em satisfazer os seus próprios interesses egoístas, Deus envia essa mensagem de despertamento. E o mundo também precisa compreender que se essa pandemia ela é assustadora, ela é ameaçadora, ela causa danos terríveis, é um sinal para o mundo, no sentido de que se está ruim, ficará infinitamente pior quando a igreja, a noiva de Cristo, for tirada dessa terra. A Bíblia diz que a partir daí haverá de se desencadear um momento de sofrimento sem precedente na história, o que a Bíblia chama de a grande tribulação. É um sinal para o mundo. Se vocês estão aterrorizados com o que está acontecendo, muito pior será para aqueles que ficarem aqui por ocasião do arrebatamento da igreja. E eu vejo também, irmãos, que essa tragédia é uma forma de Deus também comunicar à humanidade, ensinando o seguinte: olha, vocês estão preocupados com o vírus e devem estar preocupados. Mas mais do que se preocupar com o vírus que mata o corpo, vocês devem se preocupar com um vírus infinitamente pior, muito mais deletério, que causa consequências muito mais trágicas, que é o vírus do pecado, que pode não apenas matar você, mas condenar você a viver uma vida de eternidade no inferno. Sofrer é ruim, ninguém quer sofrer, mas pior do que sofrer é sofrer sem Jesus. Pior do que sofrer é sofrer sem Deus. Há uma promessa para aqueles que sofrem, mas sofrem com Cristo, que diz: se sofrerdes comigo, com Ele também reinaremos. E finalmente, essa mensagem, essa tragédia, essa crise, Deus também está transmitindo uma mensagem para nós, igreja. A mensagem de Deus é que nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos nos despertar da nossa apatia espiritual. É uma hora de autoavaliação, de reflexão, de um olhar para dentro de nós. É como se Deus estivesse nos parando. Porque quando a gente não para, Deus para a gente. A gente está tão ocupado em matar um leão por dia, a conquistar, a sonhar, a idealizar. E Deus então, através desse vírus, Ele para tudo. Faz com que você fique confinado na sua casa, para que eu possa pensar: como está a minha vida diante de Deus? Muitas vezes nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para reunir a família. E quando nós não paramos, Deus muitas vezes nos para que eu e você possamos reordenar e organizar a nossa escala de prioridade. Muitas das vezes aquilo que é prioridade número 1, a nossa comunhão e intimidade com Deus, nós relegamos a um valor lá embaixo, uma prioridade secundária. E uma outra mensagem que Deus quer transmitir à sua igreja é a seguinte: o mundo pode estar vivendo
uma grande desordem. O coronavírus pode estar abalando, como está abalando a economia do Brasil e do mundo. O coronavírus está abalando a política, as estruturas políticas, as estruturas governamentais. Mas nada, essa é a mensagem de Deus para a igreja, nada abala o trono de Deus. Nós cremos num Jeová Elohim, num Jeová que é Deus Altíssimo, está acima de todos. Um Deus que tem o controle de nossos descontroles. Um Deus que tem nas suas mãos as rédeas da história e as rédeas da nossa vida. Nós ainda cremos naquele mesmo Jesus, que quando os discípulos estavam apavorados diante da tempestade, morrendo de medo, apavorados, pensando que ia morrer, no meio daquela tempestade, Jesus ele se aproxima. E Jesus se aproxima caminhando sobre as águas. Ao caminhar sobre as águas, Jesus estava dizendo para os discípulos: sabe isso que te assusta? Sabe isso que te faz perder o sono? Sabe isso que te coloca medo? Isso que te assusta e te apavora está debaixo dos meus pés, está sobre o meu controle. Jesus é aquele que dá ordem à tempestade. E diz a Bíblia que Jesus deu ordem: vento, aquieta-te, mar, aquieta-te, pare. Eu quero que você entenda que esse mesmo Jesus que fez isso no passado, ele ainda pode a qualquer momento dizer: pandemia, pare. Ele tem poder, porque tudo está sob o controle desse Deus soberano. A Bíblia diz: o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Você planejou tanta coisa, eu também planejei tanta coisa. Quantas festas foram canceladas? Quantas reuniões foram canceladas? Quantos planos foram desfeitos? E sabe qual é a lição, finalmente, para terminar, que Jesus nos ensina? Ele não só para a tempestade, mas é aquele também que para os nossos planos. Ele está no controle de nossos planos. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Eu quero dizer nessa noite que Jesus ele tem poder de acalmar as tempestades externas que nos assombram, que nos ameaçam, que nos intimidam. Ele tem esse poder, mas esse mesmo Jesus também ele tem poder de acalmar a tempestade interna. O medo, a ansiedade, a angústia. Finalmente, eu quero deixar para a sua reflexão a promessa que o nosso amado Jesus fez nos seus últimos momentos aqui na terra com os discípulos. Os discípulos, quem sabe, assustados, agora nós não vamos ter mais a companhia dele, quem é que vai nos proteger? Se sentiram tão inseguros. Jesus disse uma palavra linda: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não promete isenção de problemas, mas o que ele nos promete é que ele estará conosco todos os dias. E todos significa todos, nos momentos de bonança e nos momentos de escassez, nos momentos sem coronavírus e nos momentos com coronavírus. Você pode contar com a presença dele. Fé não é um caminho sobre a tormenta. Fé é um caminho na tormenta. Creia. Não deixe de crer. E você que está afastado, você que está me ouvindo ao alcance dessa palavra,
volte correndo para os braços de Jesus. Volte correndo para os braços de Jesus. Os sinais da volta de Cristo é Ele dizendo: meu filho está próximo, se prepare, eu estou às portas. Jesus não pode obrigar você, mas Ele dá um toque: acorde antes que seja tarde demais.